O Senhor Jesus alertou aos seus filhos, aos seus seguidores, sobre a especial preocupação de Satanás com aqueles que se empenham em serem leais a Deus e em obedecê-los. Sobre o empenho de Satanás em enganar aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Veja o texto de Marcos 13, 22. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja, irmãos, Satanás vai operar prodígios, falsos profetas, virão profetizar para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Quem são esses eleitos, irmãos? Esses eleitos são aqueles seres humanos que procuram fazer a vontade de Deus e que são fiéis ao conhecimento que têm, ao conhecimento que lhes foi dado. Ainda que muitas vezes, e muitas vezes mesmo, esse conhecimento seja falso, não seja a verdade bíblica. Veja a promessa do Senhor Jesus em Mateus 24, 31. Ele, o Filho do Homem, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Veja, os filhos de Deus estão espalhados nesse mundo. As quatro extremidades do céu significam os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. É aí que está o povo de Deus, espalhado pelo mundo. E eles vão ser reunidos ao som de trombeta. Como diz Apocalipse 14, 7, a mensagem angélica, com grande voz. O evangelho eterno a ser proclamado com grande voz. Bem, essa será a atuação de Deus, do Espírito Santo e dos filhos de Deus. E a atuação de Satanás? Qual é a abrangência dos enganos de Satanás e dos seus anjos? Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O que vemos nesse verso, irmão, que engana a todo mundo. Satanás vai pretender e vai enganar a todo o mundo, exceto aqueles que estiverem fiéis à verdade bíblica, fiéis à vontade de Deus. Engana todo mundo, sem exceções. Sem exceção de raça, sem exceção de sexo, de padrão econômico, de padrão intelectual, de formação acadêmica, de idade. Vai enganar a todo mundo. Os enganos fatais de Satanás. Há uma advertência bíblica com relação a esses enganos e com relação ao cuidado que devemos tomar. Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. Veja, irmãos, o que a Bíblia diz. Tem doutrinas, tem caminhos espirituais que parecem corretos, que faz com que você pense que está correto, mas que vão levar à morte. Parece correto, mas conduz à morte. Outras versões dizem assim, guia para a morte. Ou quem o segue acabará encontrando a morte. Bem, irmão, mas então o que devemos fazer? Vamos seguir a nossa consciência? O que diz a Bíblia sobre a nossa consciência? Sobre seguirmos a nossa consciência ou o nosso coração? Como diz a Bíblia, o coração nos tempos bíblicos significava, ao estar no texto bíblico, significa a nossa mente, o centro das nossas decisões. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível. Quem o conhecerá? Esse verso poderia ser assim: a mente do homem é enganosa, ela é incorrigível. Outra versão diz assim: é desesperadamente corrupto, mentiroso, traiçoeiro, não há nada que engane tanto como ele. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão convictas das suas crenças, absolutamente convictas das suas crenças, ou dos seus posicionamentos políticos, seus posicionamentos sociais, estão convictos, o que não quer dizer que elas estejam corretas. O que não quer dizer que elas estejam certas. Estar convicto, irmãos, não é condição
para estar certo. Você pode estar convicto e redondamente enganado. Você pode estar convicto da sua doutrina bíblica ou da sua doutrina religiosa, que você tem seguido durante dezenas de anos, décadas. Você pode estar convicto dela, mas você pode estar errado. Veja um texto da nossa lição. Muitas vezes as pessoas são instruídas a seguir a sua própria consciência, a fim de determinar por si mesmas o que é certo ou errado, bom ou mal, e então viver em conformidade com isso. Mas as Escrituras dizem que somos todos pecadores, todos corruptos, e, portanto, confiar apenas em nossos sentimentos é um modo garantido de mais cedo ou mais tarde entender e agir de maneira errada. Muito mal tem sido cometido por pessoas convencidas de que suas motivações eram corretas, ou seja, seguiram o caminho que ao ser humano parece correto. Quantas vezes, irmãos, você já ouviu, nós ouvimos alguém dizer assim: não, eu sigo a minha consciência não me acusa, eu estou com a consciência tranquila. Cuidado, irmãos, nós podemos estar com a consciência tranquila e não estar fazendo a vontade de Deus. A consciência pode não estar nos acusando, mas nós podemos estar adorando a Deus de maneira errada. Nós devemos discernir segundo a palavra de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Por que o Senhor Deus providenciou a Bíblia, irmãos? Para que nós pudéssemos consultá-la, para que ao consultá-la pudéssemos dar a abertura para que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente possa entender a verdade. Devemos mergulhar na palavra de Deus e, a partir dela, à medida que nos rendemos ao Espírito Santo, aprender a distinguir a verdade do erro, o certo do errado, o bem do mal. Deixados às nossas próprias inclinações ou mesmo aos nossos próprios sentidos, podemos nos tornar presas fáceis para os enganos de Satanás. Como a Bíblia diz, irmãos, nós temos inclinação para o mal. Nós temos inclinação para aceitar o mal. Portanto, irmãos, nós devemos lutar contra essa inclinação, inverter essa inclinação, para pensarmos em coisas espirituais, para andarmos no caminho correto, para andarmos segundo as doutrinas corretas. Como é que podemos fazer isso? Somente com a iluminação do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo, irmãos, que pode dar a nós, homens e mulheres falhos, pecadores, pode dar discernimento com relação à verdade que Deus quer que saibamos. É somente o Espírito Santo que pode nos ajudar a praticar essa verdade e também a divulgar essa verdade. Que Deus nos abençoe, portanto, para que a gente possa receber diariamente o batismo do Espírito Santo para aprendermos e atuarmos de acordo com a vontade de Deus.